TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Então, boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe. E vamos então para o nosso trabalho de hoje. E nós vamos falar de um tema, alegria de viver. Nos tempos de hoje, falarmos de alegria de viver é bastante interessante, mas não é da alegria que o mundo nos oferece que nós vamos falar. Nós vamos falar da alegria real, a alegria que Jesus nos oferece. Não a alegria das ilusões do mundo da matéria, mas a alegria cristã, não é? E nós encontramos no livro Ideal Espírita, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E este livro está composto por autores diversos. E nós encontramos ali uma frase de Meimei, que ela diz que a alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. É bem interessante estas palavras de Meimei, porque Deus está em toda a natureza, Deus está em nós. E quando nós despertamos, quando regressamos ao nosso corpo, pela manhã, nós devemos dar graças a Deus. Dar graças por tudo quanto de bom e menos bom nós temos nas nossas vidas. Lembrando que Ele nos afaga, Ele nos aconchega no seu amor. E nós não estamos sozinhos, em momento algum. E que nada na vida acontece por acaso, pois tudo tem uma razão de ser. Portanto, nós, a seguir, e não podíamos deixar de trazer as palavras de Emmanuel. E diz-nos assim: quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão o caminho. Então, o nosso caminho, segundo Emmanuel, deverá ser um caminho de uma plantação de alegrias, trazer alegria para as pessoas. E levar alegria para as pessoas é levar o consolo, é levar uma palavra amiga, é ofertar um ombro nos momentos difíceis, é ter a paciência de ouvir aquele que necessita abrir o seu coração, desabafar, falar das suas dificuldades. Então, segundo Emmanuel, nós, através desse nosso comportamento, nós estamos plantando sementes que iremos colher em breve tempo como flores no nosso caminho. Não só aqui, na vida da matéria, porque não devemos ter esta ilusão, porque sabemos que nós estamos na vida da matéria por um breve instante, como o próprio Evangelho nos traz, e é um momento de aprendizado, mas também estaremos colhendo na pátria espiritual, que é o nosso verdadeiro lar, onde vivemos a nossa verdadeira vida. Então, mesmo nos momentos difíceis da caminhada, nós temos a possibilidade de plantar sementes de alegria, de consolo no coração daqueles que estão à nossa volta, caminhando conosco. E eu estava aqui agora a ler uma das mensagens que estava a passar, em que, de Chico também, em que ele diz que ninguém cruza o nosso caminho por acaso,
porque Deus tem um propósito para todos nós. Então, todos aqueles que cruzam o nosso caminho, não é por acaso. E vamos então para o slide seguinte, apresentando para vocês aonde nós fomos fazer a nossa pesquisa. Nós fomos pesquisar no livro Horizontes da Mente, de João Nunes Maia, e ele é que psicografou este livro, segundo as palavras ditadas a ele pelo Espírito Miramês. E no livro Ave Luz. Entretanto, para nós percebermos esta alegria de viver, nós temos que, segundo Miramês, o Espírito Miramês, ele diz que a alegria, para nós termos a alegria cristã, nós temos que ter seis pontos importantes, dos quais ele nos fala. Primeiro é o amor, os pensamentos, a vigilância, a oração, as emoções e o trabalho. E vamos começar então pelo primeiro ponto. E ele nos fala que o amor é a farmacopeia universal que está dentro do nosso coração, não é? Portanto, é uma farmácia. Tudo aquilo que está no nosso coração é uma farmácia. E esse sentimento, ele tem que ser um sentimento sublime. E, segundo o Evangelho, que nos fala sobre a lei de amor, esse sentimento está inato em nós. E ele vai se desenvolvendo, pouco a pouco, em nós. E nós devemos fazer um esforço para perceber este sentimento que está inato no nosso ser, no nosso espírito. E daí Miramês diz-nos assim, que o amor é como um presente de Deus às criaturas. É uma luz inextinguível que interliga todos os espíritos, senão mundos e fluidos em um cântico de alegria. Então, este sentimento sublime que está em nós, está em todos os espíritos. Em todos os espíritos. Ele não diz aqui que está neste espírito ou naquele espírito, seja qual for o grau de evolução do espírito. Ele diz que está em todos os espíritos. Lembrando ainda que aqueles espíritos que se deixaram envolver por sentimentos de ódio e vingança, estes espíritos, com estes sentimentos, é o amor que deixou-se adoecer. Mas o amor está lá. E vamos passar então para o segundo item, que é o pensamento. E ele diz: toda mente tem um transmissor incomparável, estruturado para emitir ondas longas ou curtas, metragem e microformas, com a sua linguagem específica, de acordo com as necessidades. Continuando, fala-nos que mesmo que queiramos, nunca conseguiremos parar de pensar, pois a mente é um dínamo sagrado, ligado à suprema inteligência universal, pela qual flui ininterruptamente a vontade de Deus. Então, a nossa mente, sendo um dínamo sagrado, ela está ligada ao Criador. E aí nós, muitas vezes, paramos e perguntamos assim, mas se o meu pensamento está ligado ao Criador, que é Deus, por que às vezes eu tenho pensamentos que não são bons? Então, é uma pergunta que vamos deixar no ar por agora, e mais à frente nós vamos então, naquele ponto que fala sobre a vigilância, nós vamos perceber isso. Porque nós, estando ligados a Deus,
nós temos que ter pensamentos bons, porque Deus é bom, Deus é amor. Então, nós temos que perceber se estamos nos afastando de Deus, então nós estamos nos afastando do seu pensamento divino. E aí é que onde mora o perigo, não é? Então nós temos que ter essa atenção, porque para que nós tenhamos a alegria de viver, nós precisamos estar atentos, ligados a este pensamento divino. E ele diz ainda que a nossa mente atinge todo o corpo físico através dos pensamentos, que encontram seus reatores nos variados plexos para depois acionar as glândulas responsáveis por todo o conjunto orgânico. Se as emissões dos pensamentos forem boas, todo o templo do espírito estará em paz. Isso para dizer que, quando os nossos pensamentos não estão na sintonia divina, não estão ligados a Deus, nós oscilamos com os nossos pensamentos, e se nós nos deixarmos ir abaixo, ou seja, baixarmos a nossa vibração, sairmos dessa sintonia divina, nós começamos a perder o equilíbrio e isso vai nos causar situações desconfortáveis para o nosso corpo físico. Então, nós também encontramos na literatura de André Luiz, na fala de Gubbio, onde ele diz: se os médicos orassem. A oração é extremamente importante. Mas vamos continuar aqui com os nossos pensamentos, porque no nosso item também vamos falar sobre a importância da oração. E continuando, ele diz: limpar a mente. Os bons costumes tornam a mente límpida e clareiam o verbo, enriquecendo-o para que os ouvintes sejam estimulados ao exercício do bem eterno. Os bons costumes, o bom verbo. É muito importante que nós estejamos atentos a isso, porque nós estamos neste educandário terra, como espíritos encarnados, nesta escola bendita, para que nós façamos a nossa transformação moral, para que façamos a nossa reforma íntima. Então nós temos que mudar hábitos, transformar hábitos antigos em novos hábitos, à luz da doutrina espírita, que é o nosso farol divino, que clareia o nosso espírito, o nosso caminho. Então, nós passamos a mudar os nossos costumes e também a maneira como nós dirigimos a palavra, porque nós estamos aqui para nos educarmos, segundo os preceitos de Jesus. E aí, então, estaremos enriquecendo aqueles que estão também conosco na nossa caminhada. Ou seja, a nossa transformação moral, a nossa mudança de hábitos, o nosso modo de falar, ele também vai refletir naqueles que estão conosco. E isso, segundo Miramês, é um exercício do bem eterno. E é isso que nós vamos conquistar, também segundo o Evangelho, conquistar o homem de bem, o homem novo, e é esse homem novo que nós levaremos conosco para o outro lado da vida. E esse trabalho que nós vamos fazendo pouco e pouco.
Ele diz que a poluição mental turva a consciência e conturba o raciocínio, deixando a alma trôpega no vaso da carne. O homem civilizado não tem o costume diário de higienizar o corpo? Pois é, nós fazemos a nossa higiene diária, né? E quando nós fazemos a nossa higiene diária, nós nos sentimos bem, nos sentimos confortáveis. Mas, se não fizermos o mesmo com a nossa mente, nós não nos sentimos confortáveis e nós não temos condições de nos sentirmos equilibrados. Nós não conseguimos nos sentirmos em paz. Então é um trabalho em conjunto. Daí, novamente, nós citarmos outra passagem do Evangelho que diz: cuidar do corpo e do espírito, porque um interfere no outro. E segundo Miramês, como já vimos lá atrás, quando os nossos pensamentos não estão direcionados a Deus, isto vai nos perturbar e vai refletir no nosso corpo, e com isso esse desequilíbrio vai trazer-nos consequências de doenças, diagnósticos muitas vezes pelos médicos da matéria, que eles nem conseguem dizer exatamente aquilo que nós temos. Por quê? Porque nós não estamos bem emocionalmente, nós não estamos bem no sentido de cuidar, de limpar o nosso pensamento, cuidar dos nossos sentimentos. E ele explica, pois a mente, na verdade, tem grande necessidade de limpeza. Olha que interessante. Tanto quanto o corpo, por ser o centro da vida que comanda toda a massa somática. Então, nós precisamos fazer essa higiene mental. Então, por quê? E como? De que maneira nós vamos limpar a nossa mente? Nós vamos limpar a nossa mente tirando dela o ódio, a vingança, o orgulho, a mágoa. Porque quando nós temos esses pensamentos de ódio, de vingança, quando nós deixamos nos intoxicarmos por eles, pelo orgulho, então nós poluímos a nossa mente, segundo Miramês, e com isso esses tóxicos, né, que seriam os micróbios, eles vão atacar-nos de tal maneira que nós vamos ficar doentes. Daí a importância, nas nossas jornadas, os médicos virem falar sobre a saúde da mente. Olha como é importante. E Miramês afirma isso para nós, vou voltar atrás, quando ele diz, né, que nós temos essa necessidade de limpar a nossa mente. Então nós temos que ter muito cuidado, porque ela é o centro da vida. E ele diz que esse trabalho, ele começa como a chuva. Divide-se em bilhões de gotículas, mas farta a humanidade e a natureza. Olha a comparação que ele dá. Limpa a atmosfera e destampa as minúsculas aberturas das árvores, de onde promana o oxigênio puro no vigor da própria existência. Olha só a comparação que ele está dando para nós, o exemplo, ele vai buscar o exemplo da natureza, para nós percebermos esta importância de limparmos a nossa mente. Assim, a chuva para a mente há de surgir nestas mesmas proporções.
bilhões ou trilhões de pequenos esforços, somando uma torrente de energias vivas, conduzindo todo o entulho da consciência por canais apropriados. E a pureza de raciocínio faz nascer um clima enriquecido para as belezas imortais do amor, da alegria e da fraternidade. Sugestiona o ser à procura de Deus e a obedecer às leis. Olha só o exemplo que ele vai buscar e o comparativo que ele faz. Então, a importância de cuidarmos do nosso pensamento. E aí ele nos diz que higienizemos a nossa mente sem afrontá-la agressivamente. E o trabalho de limpeza deve ser eficiente, diminuindo a carga corrosiva acumulada em muitos séculos. É um trabalho que nós vamos fazer pouco a pouco, porque já intoxicamos a nossa mente de tal maneira que nós vamos fazendo esse trabalho de higienização pouco a pouco, encarnação a encarnação, devagar, mas temos que fazê-lo, porque é da lei. Porque é da lei de Deus. E aí ele diz o quê? Como faremos isso? Com um pouco de boa vontade. Ele não diz assim, temos que ter muita boa vontade. Ele diz, um pouco de boa vontade vos colocará com habilidade nesse saneamento. Um pouco de boa vontade. E a nossa boa vontade passa por muitas situações. Uma delas é nos esforçarmos para chegarmos até a casa do Cristo. Porque nós, para chegarmos à casa do Cristo, nós vamos ter que enfrentar várias adversidades, várias situações. E por quê? Porque nós estamos vivendo os tempos de transformação. Então, a espiritualidade inferior que ainda se encontra no planeta, eles não estão a atacar aqueles que estão à margem do caminho do Cristo. Eles vão atacar aqueles que querem seguir o Cristo e que querem a sua transformação, que vão buscar o médico das almas para a cura das nossas chagas, que são o orgulho, o egoísmo e tantas coisas mais. Então, eles criam situações e obstáculos para que a gente não chegue até aqui. Mas se nós tivermos um pouco de boa vontade, nós vamos encontrar os mensageiros de Jesus que vão trabalhando para que nós consigamos chegar até a casa de Jesus e ter este encontro com o médico das nossas almas. Depois nós vamos para um outro ponto, que é o 3, que ele fala sobre a vigilância. Temos que ter muito cuidado, né? Temos que vigiar, temos que estar atentos. E ele diz-nos que a vigilância é sempre a eterna âncora da alma, apoiada no fundo do mar tempestuoso da mente. Olha só. Que interessante como ele coloca para nós, como ele nos ensina de uma forma didática tão simples e diz a nos garantir a tranquilidade, disciplinando uma profusão de pensamentos diários de maneira a serem úteis no seu campo de ação. Então a nossa vigilância, eu digo que nesses momentos de transformação é 24/24. Nós não podemos piscar os olhos, nós não podemos nos distrairmos, porque qualquer distração, qualquer coisa
nós seremos alvo destes irmãos que ainda se encontram nessas condições no planeta Terra. E ele nos fala que sensibilizemos, pois, a consciência pela força da caridade, pelo ambiente da prece, na luz da fé, para que possamos sentir antes de pensar. Olha que interessante, sentir antes de pensar. O teor das ideias. Sentir. Nós precisamos aprender a parar um pouquinho. Nós temos que, isso foi uma coisa que aconteceu conosco, não é? A pandemia fez-nos parar, obrigou-nos a parar. E por quê? Para nós frearmos, pararmos para aprendermos a pensar, a refletir, para aprendermos a sentir. Então veja só, e nós não podemos agora nos descurarmos desta situação, desses momentos que já vivenciamos e que ficou marcado para nós e que temos que estar atentos a isso. Seguirmos de maneira sem pressa. Até tem uma música que diz, ando devagar porque já tive pressa, né? Então, nós precisamos andar com mais calma, para percebermos, para sentir, para aprendermos a pensar, para podermos ter as ideias de acordo com os ensinamentos de Jesus, para não corrermos riscos, porque a nossa dívida já é grande e nós temos, segundo o amor de Deus, Ele nos permite que a gente vá pagando as nossas dívidas. Olha que Pai amoroso. Nós vamos pagando pouco e pouco, mas é levado em conta a caridade que nós fazemos. Então, nós temos esse amor de Deus para conosco que nos permite que nós possamos ir pagando as nossas dívidas, mas através da caridade nós vamos recebendo moratórias. Nós vamos saudando de uma forma mais suave. E isso nós vamos fazendo pouco e pouco. E ainda sobre a vigilância, Miramês diz que quando os pensamentos estão em projetos, nas profundezas da vida, é mais fácil consertá-los ou desvencilharmos-nos deles com a simples borracha da disciplina. Eu achei isso fantástico, com a simples borracha da disciplina. Então nós temos que cobrar de nós mesmos, não é do outro. Nós estamos sempre atentos ao outro e nós nunca estamos olhando para nós. Por isso Jesus dizer, enxergue a palhinha, vês a palhinha que está no olho do outro, a palhinha, e não vês a trave que está na sua. Então nós estamos sempre atentos ao outro e não estamos atentos a nós. Nós exigimos do outro a disciplina, mas não colocamos essa disciplina em nós. E ele diz, ao passo que, depois de concretizados, dando forma aos sentimentos, tornar-se-á mais difícil a sua remoção. Então nós estamos ainda falando sobre a vigilância dos pensamentos. E ele fala-nos assim, é bom notar o valor da vigilância para que o corpo e a mente não sofram o castigo da imprudência. Devemos nos manter diligentes frente aos impulsos mentais
inferiores, pois eles nos causam distúrbio de difícil reparo. Depois que nós cometemos, falamos alguma coisa ou fazemos alguma coisa, reparar fica mais difícil. Então nós temos que estar bem atentos, bem vigilantes. E nós vamos para o outro ponto, que é o ponto 4, que fala-nos da oração. E segundo Miramês, ele diz que o poder da prece nos mostra pela estrutura evolutiva do espírito, que quanto mais amor tem a alma, mais prodígio faz através da rogativa. A fé é uma oração vibrante no coração do crente. A sua expressão é de acordo com a posição que ocupa na faixa da vida em que se situa. O poder da súplica é sem limites. E aí, com muita propriedade, nós ouvimos aqui aquela canção do Roberto Carlos, Quando Eu Quero Falar com Deus, que é lindíssima essa música, essa letra, né, que foi transformada em música. Então, nós temos este poder de nos ligarmos a Deus e fazer a nossa súplica. E quando nós fazemos com o nosso coração, não é em quantidade de palavras, mas é em qualidade de sentimento. E aí, ela é sem limites. E a resposta vem de imediato, muito mais rápido do que uma resposta no WhatsApp. Aperfeiçoando-nos na oração, ser-nos-á fácil esquecer as mágoas e perdoar as ofensas. Tão difícil ainda para nós. Esquecer as mágoas e perdoar as ofensas. Vamos orar nos moldes ensinados por Jesus. Fechar as portas e formular a súplica, em segredo, ao poder supremo, com as mesmas palavras do Mestre, Pai Nosso. Porque quando nós falamos Pai Nosso, nós estamos nos dirigindo a Ele, mas nós não estamos falando só de nós. Nós estamos falando de nós e estamos a pensar naquele que possivelmente nós temos que perdoar e possivelmente temos que esquecer as mágoas que ele nos causou. Portanto, é por isso que nós dizemos Pai Nosso, porque Ele é o Pai, Ele é meu Pai e é o Pai do meu agressor. Eu preciso dele, tanto quanto meu agressor também precisa. Olha que interessante e que é tão inteligente que muitas vezes escapa, pelo menos para mim, entender essa beleza que é Deus, que é Jesus nas nossas vidas. E nós vamos para o ponto 5, que é falar das emoções. E Miramês começa colocando para nós algumas perguntas. E diz assim: sois um ser emocional? Até que ponto? Para que lado as vossas emoções preponderam? E aí ele vai continuar colocando aqui mais perguntas para nós. E diz assim: o nervosismo ocupa lugar de destaque em vossa mente? A agitação é clima comum em vossa vida? As emoções deverão ser controladas à altura das vossas forças. Os pensamentos vigiados no empenho de lhes dar direção acertada. Então, é assim, nós temos que parar. De alguma forma, quando nós não estamos vendo que as coisas não estão bem, vamos parar.
que é para a gente não correr o risco de cometer impropérios, de não fazermos mais inimigos daqueles que já fizemos outrora, de viver num clima de paz, porque muitas vezes nós nos sentimos ansiosos, agitados e a gente não dá conta disso. Quando é que nós damos conta? Quando o nosso corpo acusa alguma coisa. Ou é quando o nosso estômago dói, ou é quando está acontecendo alguma coisa. Porque o nosso corpo dá sinal. Ele reflete, né? Ele está mostrando que o teu espírito não está bem. E aí então a gente corre para o médico, né? E muitas das vezes chegamos ali, colocamos o que estamos a sentir, isso, aquilo, e aí de repente o médico olha para você e até tem uma certa dúvida no diagnóstico que ele vai te dar. E aí então ele vai apelar para quê? Ele vai dizer, olha, você vai fazer esse e esse exame. E você faz o exame e muitas vezes não dá nada. Aí diz assim, mas como? Não deu nada? Por quê? Justamente porque nós estamos com as nossas emoções descontroladas. E aí nós vamos falar de outro ponto, que é bastante interessante também, que é sobre o trabalho. E ele diz que o contexto, aí ele coloca, eu trouxe esse pedacinho, porque está logo no princípio, ele diz, o contexto desta página visa despertar em cada coração o modo pelo qual pode cada um, em particular, canalizar os seus esforços em benefício dos seus semelhantes. Ele não está falando do trabalho do ganha-pão, daquele que a gente tem que trabalhar para poder pagar as nossas contas. Ele está a falar de um trabalho muito maior, que é o trabalho em benefício dos nossos semelhantes, que é ajudar o nosso próximo. E ele diz assim, quando ao passardes por algum caminho, encontrardes alguém chorando, faminto ou nu, sedento ou desesperado, não vos façais de surdo. Eis a vossa oportunidade de servir. Procurar ser útil. Fazei removerem-se os pensamentos negativos das criaturas, pelo que já aprendestes com o Cristo. Então nós estamos aqui por algo muito maior. Nós estamos a aprender a viver com o Cristo. E é o nosso dever ajudar aqueles que estão em outra sintonia e que necessitam do nosso amparo, do nosso auxílio. E aí então vamos agora passar para a alegria de viver. E ele nos fala que a alegria sustenta o bem-estar físico e propõe o entusiasmo na mesma dinâmica. Não obstante, carece de ser purificada dia a dia, para não nos trazer aborrecimentos. Ela converge de pontos sensíveis, de alta sintonia com coisas e fatos que apreciamos. Agora eu vou acelerar um pouquinho, peço licença para vocês. A natureza nos responderá com as qualidades de frutos inerentes às sementes que plantamos, obedecendo à lei da justiça. O homem inteligente, na expressão reta da palavra, mesmo que cometa alguns enganos, ou que seja influenciado por sugestões inferiores, incompatíveis com o ambiente evangélico, nunca deixa de se esforçar para sair dessas amarras da ignorância, pois é nesses impulsos santos que lhe vem a ajuda dos benfeitores maiores. A mente é uma caneta divina. Olha que coisa linda! A mente é uma caneta divina, com substâncias superiores, em um automatismo sem precedentes, regida pela alma, que escreve sem cessar no livro da consciência. Se escrevemos coisas fora da lei, somente a borracha, talvez de milênios, tem o poder mágico de limpar. Olha só, coisa linda.
E diz assim, que o valor da alegria digna de ser chamada deste nome é desconhecido ainda pelos homens. É o melhor medicamento para todas as enfermidades. É a melhor companheira dos sofredores. É uma grande solução para todos os problemas, pois ela aciona recursos onde quer que seja para tudo que nos possa ser útil, até mesmo em dimensões espirituais que não percebemos. E aí ele coloca a pergunta: e como adquiri-la? É aí que estamos tentando ajudar-vos. Nada no mundo nos é dado sem esforço próprio, e todo o trabalho tem seu correspondente. Esse estado de alma é adquirido. Então, esta alegria de viver, a alegria cristã, essa alegria com Cristo é o esforço próprio de cada um de nós para vencer as nossas más tendências, para vencer as nossas dificuldades e termos a fé segura no Cristo que está conosco, que não nos abandona, que não nos deixa órfãos, que tem os seus mensageiros, como Miramês e tantos outros espíritos, a nos ajudar, para nos curarmos, para nós deixarmos de uma vez por todas aquele homem velho, cheio de orgulho, de egoísmo, e se tornar um homem de bem. E fazer uma caminhada mais leve, dar passos mais suaves, numa construção divina de sementes de amor, de esperança e de fé, para colher as flores com Jesus num futuro bem próximo. Plantai o bem em todas as direções em que andais, porque de todas partem ramificações de alegria que algum dia se tornarão em um todo as qualidades requeridas pela vida direcionadas para a felicidade. Concentrai-vos na alegria quando estiverdes falando a alguém. Vibrai na alegria quando estiverdes lendo coisas educativas para os outros. Pensai com alegria na saúde dos que sofrem, que ela, essa companheira celestial, começará a fazer parte da vossa vida. Olha os conselhos que Miramês nos dá, principalmente aqui quando ele diz: pensai com alegria na saúde dos que sofrem. E nós temos uma tendência ainda, infelizmente, de irmos pelo negativo. E nós não podemos fazer isso. Temos que fazer exatamente o oposto disso. Avançando novamente, eu falei desse livro, Ave Luz, e para quem não conhece, esse livro é a conversa dos apóstolos, dos que acompanhavam Jesus no final de tarde, os pescadores, os humildes pescadores, que iam para a igreja em Betsaida após o labor do trabalho e que lá eles conversavam com Jesus. É um livro lindíssimo. E nós vamos aqui falar de André. E André é que vai conversar com Jesus e pedir a Jesus que fale sobre o que é alegria. Então Jesus, conversando com ele, fala que a alegria é um dom divino. Para que conheças mais de perto o valor da alegria, observa a tristeza. Olha só que interessante. Deves ter cuidado quando falares aos teus companheiros, para que não destiles neles estados negativos, que por vezes encontras como entulhos dentro de ti. Olha só que lição, gente. Antes de pensar, antes de falar, vê como teu mundo, vê como teu mundo interno, veja como você está. Porque senão você vai prejudicar o outro.
Se as condições não estiverem favoráveis, trabalha para te modificares, porque conversar com os outros nos traz certas responsabilidades e, para tanto, devemos nos preparar. Nós somos responsáveis uns pelos outros. A alegria elevada transmite em sua estrutura divina bênçãos de saúde, de fé, até do próprio amor, elevando o sistema de felicidade e cooperando com a esperança para que sintamos prazer em viver e em amar a Deus e aos homens. Alegria. É por ela e através dela que a nossa caridade deve se fazer presente em todas as oportunidades de servir. É por ela e através dela que a fraternidade de nós para com os outros deve ser alastrada em todas as direções da vida. Alegria é vida. É para sermos alegres necessariamente temos de fazer a nossa parte, pois todo aperfeiçoamento requer do candidato o esforço próprio. A alegria verdadeira nasce de pequenos gestos para engrandecer no todo da alma. Começa hoje mesmo a exercer a gentileza. Sermos gentis uns com os outros. Sermos amáveis uns com os outros. Abraçar verdadeiramente, sorrir verdadeiramente, olhar nos olhos do próximo, sentir o próximo, porque nós temos essa capacidade. Olhar para o outro e perceber que ele não está bem. E o que nos custa dizer? Anda cá, deixa eu te dar um abraço. E não cuscovilhar e perguntar, nossa, você está com um olhar tão triste, o que te aconteceu? Já está cuscovilhando a vida do outro. Não é? E aí depois o que a gente faz? Nossa, coitadinho. E aí depois a gente pega tudo aquilo que ele fala, aí você chega em casa e vai dizer, você sabe que eu encontrei um amigo meu hoje, coitado, está tão triste, desanimado. Quer dizer, não é nada disso que Jesus está a ensinar para nós. O sorriso bem posto na afeição do homem é um patrimônio divino, é uma conquista do tempo. E eu desejo, Jesus falando a André, e eu desejo, e falando a todos nós, e eu desejo que a alegria pura seja o sol despontando nos céus da tua boca, para que esta possa, com maior valor, anunciar a boa nova do reino de Deus. Eu vou fechar aqui o nosso trabalho, falta 5 minutos, lembrando uma passagem que diz assim, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E que nós possamos perseverar no caminho do Cristo, com o que temos de melhor nos nossos corações, dar o que temos de melhor nos nossos corações com Cristo. Porque se nós, com um pouco de boa vontade, como falou Miramês, entregando a Jesus o que há de melhor nos nossos corações, eu tenho a certeza que Ele fará o resto, e muito bem feito, e tudo em nosso favor e em favor do nosso próximo. Obrigado por vocês me ouvirem, eu vou avançar aqui. Obrigado pela oportunidade do trabalho, obrigado pela oportunidade do reencontro com vocês e que possamos continuar alegres com Jesus. Então, depois da nossa querida Nádia nos trazer esta palestra sobre alegria, não é? Porque, de facto, é através da alegria que nós vamos conseguindo transmitir boas vibrações, bons sentimentos, vamos conseguindo tocar o coração dos outros e alegrar também o nosso. E assim, como a hora já vai adiantada, vamos, como sempre, terminar os trabalhos de hoje, como sempre começamos, com uma conversa com Deus.
Convidamos a quem se sentir confortável a fechar os olhos, a tentar sintonizar a figura amorosa do nosso Mestre Jesus, adorável pastor das nossas almas, que enquanto esteve entre nós soube demonstrar através da sua palavra a alegria de viver, a alegria de amar, a alegria de acolher e de amparar todos os que a Ele chegavam em sofrimento. E com a sua palavra doce, o seu olhar terno, Ele conseguia transformar a dor mais profunda em esperança. Não temos palavras, Senhor, para agradecer todas as lições que nos vieste trazer há tanto tempo. Todo o amor, todo o amparo, todo o carinho com que nos cuidaste todos os dias. Sabemos, Senhor, que nunca estamos sós. Estais sempre conosco, à distância de uma oração, num pensamento. Através, Senhor, daquela mão que estendemos àquele que precisa, do sorriso que partilhamos àqueles que nos acompanham na nossa jornada. Muitas vezes dos silêncios cheios de compreensão, em que somos apenas um ouvido para escutar as mágoas do nosso irmão. Todos nós sabemos, Senhor, podemos ser uma extensão do vosso amor, apesar de ainda sermos pequeninos. Por isso pedimos o vosso amparo para a nossa transformação, para que possamos ir ficando um bocadinho melhores todos os dias, devagarinho, mas com firmeza e com persistência. Pedimos, Senhor, que esse amor que nos dedicas, possamos nós doá-los àqueles que colocais no nosso caminho. Agradecemos à espiritualidade amiga que derramou sobre nós tudo aquilo que sabia que nós necessitávamos. E pedimos, Senhor, que todas as bênçãos e todas as boas vibrações que aqui se fazem presentes possam transpor estas paredes e possam, Senhor, tocar cada coração que se encontra em sofrimento, cada irmão que se encontra doente, cada coração, Senhor, que se encontra perdido de vós. Pedimos, Senhor, por este nosso planeta, que haja paz, Senhor, paz na terra, paz no coração de cada um dos homens, para que juntos possamos ajudar a construir um mundo melhor. E que o vosso amor infinito permaneça sempre dentro de nós. Que não nos esqueçamos de seguir a vossa luz que brilha sempre presente nos nossos corações. E que a vossa paz seja a nossa paz, para que possamos amar e servir em vosso nome, para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Não se esqueçam das águas, por favor, e um bom regresso a casa. Boa noite. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.